Boa tarde, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês na tarde de hoje conosco. Esse é mais um Segurança na Prática, mais um webinar Segurança na Prática, um webinar que está se repetindo aí mensalmente aqui com o time da Future e com um dos nossos parceiros. No dia de hoje, nós vamos conversar sobre seguranças, sobre soluções que dizem respeito à gestão de vulnerabilidade, um tema bastante é, relevante, um tema que está na pauta da maioria das empresas hoje em dia, a gestão de vulnerabilidade, mas a gente vem conversar sobre uma visão que a Future tem e leva para os seus clientes, leva para o mercado, de como fazer uma gestão de vulnerabilidade de fim a fim. Ou seja, desde a identificação realmente dos ativos, do que é relevante para as corporações, até a gente chegando ao ponto de poder lá materializar essa vulnerabilidade. E como o tema do nosso webinar é teste suas defesas, prove que você está mais seguro do que ontem, né? Nós trouxemos aqui a Keysight, uma grande empresa, um grande parceiro nosso da Future, para poder trabalhar um pouco, apresentar para vocês, trazer esse conceito de simulação e análise de postura dentro da nossa visão de gestão de vulnerabilidades. Como agenda, nós vamos começar com o Bruno Lima, que é um pré-venda aqui da Future, para que ele possa apresentar essa visão que eu estou mencionando, né? Além justamente dos cantos de vulnerabilidade que nós temos costume já de tratar. E, logo em seguida, o Rodrigo e o Rômulo vão estar tratando aí uma visão sobre a solução da Keysight, de simulação de ameaças, e fazendo uma demo para vocês, uma demo bastante interessante, onde nós já tivemos a oportunidade de trabalhar em algumas oportunidades, levar alguns clientes, fazer outros eventos juntos, e é uma demo que, de fato, é bem interessante se acompanhar, não só pela praticidade no qual ela é feita, mas a efetividade no qual ela alcança seus objetivos. Agradeço novamente não só ao nosso parceiro, né, da Keysight, ao Bruno Lima, e também a todos que estão compartilhando essa tarde conosco no dia de hoje. Bom, Bruno Lima, fique à vontade para iniciar a sua apresentação. Olá, uma boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar. Então, vou compartilhar aqui minha apresentação. Então, como o Paulo Vitor comentou, né, falaremos hoje sobre teste suas defesas e prove que você está mais seguro do que estava ontem. Então, fazendo uma contextualização, né, falando do cenário atual, o que a gente tem observado aí ao longo dos anos é que as vulnerabilidades elas só vêm aumentando, né? Se a gente olhar nessa estatística aí, né, a cada ano a gente tem essa crescente de vulnerabilidades. Isso é muito preocupante. E o porquê disso, pessoal? Porque, né, ao longo desses anos, né, as empresas, né, a transformação digital vem, né, forçando as empresas, né, para se tornarem mais competitivas, a adquirir novas tecnologias, a adotarem novas tecnologias. Então, no passado a gente tinha ali simplesmente nossos servidores dentro de casa, nossas estações de trabalho. Hoje, né, a realidade é outra, né? As empresas precisaram, né, adotar nuvem, IoT, né, toda a parte de mobilidade, colaboradores utilizando seu próprio dispositivo, né, trabalhando de qualquer lugar. Então, toda essa superfície ela só vem crescendo, né, o que justifica esse crescimento dessa vulnerabilidade ano após ano, né? E sem dúvidas, em 2023 não vai ser diferente, né? Então, e a gente tem aí, né, as ameaças, os hackers constantemente tentando explorar, né, as vulnerabilidades que são geradas, que são detectadas em todas essas superfícies de ataque. Então, isso gera um grande desafio para as companhias do ponto de vista de gerir essas ameaças e de gerir tudo isso. E o que a gente tem acompanhado, né, ao longo de todo esse tempo, né, que atuamos com gestão de ameaças, alguns desafios das companhias, né, para tratar a gestão de vulnerabilidade. E o porquê que essa gestão de vulnerabilidade não é efetiva? Por que que elas falham? Primeiro, a impossibilidade de encontrar o responsável. Isso é muito importante, né? Aí, não adianta detectar uma vulnerabilidade e não saber quem é o responsável por aquele ativo. Então,
é preciso definir os responsáveis para que a correção ocorra, o devido tratamento ocorra. O comprometimento da alta gestão, né? Não adianta ter áreas específicas envolvidas, pessoas específicas envolvidas, se a alta gestão ela também não está envolvida nesse processo, nesse programa de gestão, porque é preciso ter esse envolvimento para investir, para de fato dar o devido valor, devida atenção, né, a esse processo. Outro fator, dados sem relevância ao contexto, né? Não adianta simplesmente executar scans pontuais de vulnerabilidade em todos os ativos e não ter visibilidade se aquele ativo, o quão relevante é aquele ativo para a organização. Então, é importante saber a criticidade daquele ativo para o seu negócio. Outro fator é duplicidade, né, de vulnerabilidade e falta de priorização. Não adianta a gente gerar, né, relatórios com milhares de vulnerabilidades, né, se a gente não consegue definir o risco, a criticidade, né, quais vulnerabilidades são mais críticas, quais precisam ser tratadas primeiro, porque uma lista de milhares de vulnerabilidade, o time vai ficar desesperado, não vai conseguir tratar, né? Então, isso não é efetivo. A impossibilidade de aplicar patches, né, em sistemas legados, né, onde não possuem mais atualizações, o fabricante não disponibiliza mais atualização. Então, a impossibilidade de aplicar patch é um outro fator que traz um risco, né, e perda de informação, disponibilidade desses ativos. E por último, né, a ausência de execução de simulação de exploração das vulnerabilidades que foram encontradas, né? Então, é importante não só identificar essas vulnerabilidades, mas também utilizar mecanismos que vai validar, né, o quão vulnerável, né, o quão passível de ser explorada aquela vulnerabilidade é. E qual que é a nossa metodologia, né? Nós utilizamos uma metodologia de 5 etapas, onde primeiro nós vamos ali, de fato, fazer todo o levantamento de todos os ativos e, principalmente, qual o objetivo desse ativo para o seu negócio. Segundo, né, executando, de fato, ali o processo de verificação das vulnerabilidades, planejando os scans. Após a execução dessa etapa, né, agregar tudo o que foi identificado e priorizar as ações, né, de remediação, definir as ações, né, que serão necessárias e elaborar o plano de ação, ou seja, planejar de fato as correções, priorizando o que é mais crítico. E por último, de fato, né, trabalhar na execução, né, das correções e validar se essas correções foram executadas periodicamente, né? Esse ciclo ele é uma espécie de PDCA, então a gente segue essa etapa, né, constantemente para validar se de fato as correções foram executadas e por aí vai. E detalhando um pouco mais, né, nossa metodologia, primeiro na etapa de preparação, nós vamos identificar esses ativos, dando a devida prioridade, né, quem são os responsáveis, principalmente, como eu falei, classificando esses ativos, né, o nível de importância que ele tem para a companhia e identificando também, né, os responsáveis. Do ponto de vista de verificação, né, a gente vai evoluindo aí com, primeiramente, né, fazendo, né, todo o alerta de vulnerabilidades e baseado, né, no contexto da sua companhia, no contexto de negócio, de fato, executando, né, scans, né, planejados, né, dando uma visão, né, da criticidade daquela ameaça detectada, daquela vulnerabilidade para a sua companhia. E um fator muito importante é a análise de postura, né? Não somente verificar vulnerabilidades e identificar tem a sua importância, mas analisar a postura do quão, né, essa vulnerabilidade ela pode ser explorada também é um fator que eleva o seu nível de maturidade do ponto de vista de gestão de ameaças. Na etapa de priorização, nós fazemos toda a classificação desse ativo, né, quem é o responsável, né, se já existe, o quão ele é crítico para o seu negócio, né. Nós
fazemos toda a classificação de vulnerabilidade, por exemplo, se essa vulnerabilidade ela já tem exploit, qual que é a intensidade, né? Se já tem exploit público, se já está sendo falado em fóruns de Deep Dark Web, por exemplo, para que ela possa ser corrigida o mais rápido possível. Identificando, né, e simulando ali, né, fazendo simulações de ameaças, de fato, para identificar se existe, né, se é o quão os controles eles estão efetivos para evitar, né, uma exploração dessa vulnerabilidade, para que, né, com todas essas etapas, você tenha ali o seu risco reduzido, de fato. E na nossa etapa de planejamento, né, primeiro, né, nós fazemos, né, uma prévia, né, com tudo que foi identificado através das etapas anteriores, fazemos uma prévia do relatório gerencial, né, com isso, com essa visibilidade, com base na importância dos ativos, a priorização das vulnerabilidades, nós definimos ali, né, o apetite de risco da companhia. Selecionamos, né, as vulnerabilidades que precisam ser tratadas primeiro, como eu falei, né, é importante tratar primeiro o que é mais crítico para o negócio, as vulnerabilidades que vão impactar o seu negócio. Elaboramos um plano de ação e, por fim, emitimos ali os relatórios gerenciais com todo o detalhamento do que foi identificado. E do ponto de vista de correção e proteção, né, a gente acompanha isso através de abertura de chamados, né, com seu time, onde nós vamos ali fazer todo o acompanhamento, né, das correções efetivamente. Através de gestão automatizada de patches, né, para de fato ter uma celeridade no que diz respeito à aplicação desses patches nesses servidores, nesses ativos. E por último, né, implantando também naqueles ativos, né, que possuem sistemas operacionais legados, softwares de proteção, né, como por exemplo, Virtual Patch, perfeito? E o teste de invasão, né? A gente sabe que nesse contexto de gestão de ameaça, né, sempre se fala, né, em teste de invasão, né? O teste de invasão ele é algo que, né, tem a sua relevância, né? Em muitos casos ele é muito efetivo no que quando, né, se quer fazer um teste exaustivo, seja numa aplicação, seja num escopo definido, né? Porque a gente sabe que um teste de invasão ele, né, envolve, né, mais esforço, seja financeiro, né, seja de pessoas, né, para que de fato se tenha esses resultados, né? Porém, né, hoje no que diz respeito a uma análise de postura e simulação, né, nós temos aí, né, uma plataforma, tecnologia mais efetiva, né, que facilmente, né, nos ajuda a fazer essa validação do quão nossos controles eles são efetivos, né, o quão nossos controles estão protegendo contra essas ameaças. Então, gostaria de convidar agora, né, o Rodrigo e o Rômulo, que vão, né, compartilhar conosco, né, sobre essa plataforma, né, que vem, com essa plataforma efetiva de análise de postura e validação de ameaças cibernéticas. Maravilha. Obrigado, Bruno, pela introdução, o PV também. Boa tarde a todos. Meu nome é Rodrigo Costa, eu atuo aqui na Keysight como um dos líderes dessa iniciativa de segurança da Keysight, com soluções voltadas para redes empresariais, tá? Hoje a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre esse tema que a gente está compartilhando hoje, que é testar suas defesas para provar que você está mais seguro hoje do que estava ontem, ok? Então, a ideia é dividir com vocês um pouco da nossa visão, como a gente tem enxergado isso, iniciando por nossa origem, de onde viemos e como que a gente está trazendo essa proposta de valor, que é basicamente testar seus controles de segurança e através dessa metodologia de teste,
identificar pontos de correção antes que isso se torne um incidente, seja explorado e possa causar um impacto. Então, mais uma vez, um prazer falar com vocês. Aqui hoje, além de mim, está o Rômulo Melo, nosso especialista técnico, que vai fazer a demonstração. Então, vamos passar por algumas informações aqui de introdução para depois a gente fazer a demonstração da ferramenta. Iniciando por quem é a QSight? Muitas vezes, quando a gente fala da QSight, a maioria das pessoas ainda não conhecem, e é normal porque a QSight, apesar de existir há mais de 80 anos, até 1999 era conhecida como HP, porque éramos uma única empresa. Por quê? Porque a HP surgiu como uma empresa de testes e medição eletrônica, e ela manteve esse DNA até o fim do século passado, quando houve algumas divisões, e, acelerando um pouquinho a linha do tempo, desde 2014 existe a QSight. Então, somos uma empresa americana, preservando esse DNA desde a nossa fundação de testes e medição. E é isso que a gente traz quando a gente pensa numa rede empresarial, quando a gente pensa na segurança de um ambiente empresarial, como que a gente pode trazer valor no aspecto de segurança, testando e medindo o quão eficiente está as ferramentas de proteção, as ferramentas de controle de segurança, ok? Então, desde a nossa fundação, trazemos esse DNA de teste que a gente quer trazer aqui também para agregar valor. E aí a gente entra no tema de simulação de ameaças. É importante dizer que quando a gente está falando de simulação de ameaças, da maneira como a gente está trazendo esse conceito, chamado Breach and Attack Simulation, esse conceito ele é mais recente, ele existe há poucos anos, mas a nossa base de conhecimento de simular tráfego real de rede, tráfego de aplicação e ameaças reais, já vem de quase 2 décadas de conhecimento, porque essa base de conhecimento que a gente tem alimenta outras soluções que nós possuímos, que são muito usadas pelos fabricantes de tecnologia de segurança. Então, eles consomem nossa tecnologia para testar suas soluções, e inclusive as vacinas que eles estão desenvolvendo. Então, essa base de conhecimento vem daí. Mas para a gente entender um pouquinho por que a QSight avançou nesse tema e trouxe aqui uma maneira de aplicar essa inteligência em redes em produção, é importante a gente entender o contexto do qual a gente está passando e que o Bruno já fez uma ótima introdução, né? Mostrando que, olha, o número de vulnerabilidades só cresce. Quando a gente olha para o mundo, né, de cibersegurança, existe um mundo, né, sendo fomentado de cybercrime. Esse mundo ele é muito grande, ele só aumenta. Então, é um business que esse mercado desenvolve e que tenta afetar as empresas através de violações, roubo de informação, indisponibilidade de serviços. Soma-se a isso o número de ferramentas disponíveis com abordagens diferentes para proteger os ambientes também é muito extenso, ele só se amplia. Por quê? Porque, novamente, a superfície da qual tem que ser defendida também mudou muito nos últimos anos, né? Na última década, principalmente, depois da pandemia, fomentou muito ainda o conceito das redes sem fronteiras, usuários trabalhando de qualquer lugar, com conexões a ambientes corporativos, e aqui a gente visualiza, olha, a complexidade e o número de ferramentas disponíveis para ofertar essa segurança. Essa complexidade de um mercado de cybercrime em constante evolução, criando novas ameaças, com uma complexidade grande de ambientes a serem protegidos, com muitas ferramentas a serem utilizadas para tornar isso efetivo, faz com que as equipes de segurança, com tempo e recurso limitado, tenham dificuldades de garantir que estão usando bem seus controles de segurança. E é aí que a gente traz uma proposta de valor. Como eu posso ajudá-los com esse tipo de solução a extrair o melhor das suas ferramentas de segurança, a usá-las bem? No nosso conceito, testando. E é isso que a gente vai explorar um pouquinho hoje aqui, como isso funciona. Ok? Também,
cabe somar a isso que prevenir uma violação não é simples. É difícil, tem um custo. E da onde que vem isso, né? Os nossos ambientes, eles estão em constante ameaça às redes corporativas. Isso passa desde mau comportamento, falhas, né, na educação comportamental do usuário em relação à segurança, ameaças sendo lançadas todos os dias. Enquanto a gente está aqui trocando conhecimento, eu tenho certeza que existe um mundo aí submerso, criando novas ameaças e tentando explorar novas situações. Um pouco de tudo isso que a gente já falou, ou seja, a amplitude do que tem que ser protegido é muito grande, então isso traz um desafio ainda maior. E na nossa visão, o que a gente quer trazer aqui é a ideia de tornar eficiente o uso das tecnologias de segurança. Então, se hoje vocês puderem sair daqui com uma única palavra que resume a nossa proposta, essa palavra é eficiência. Como tornar eficiente o uso das tecnologias já adquiridas ou que serão implementadas, como tornar eficiente o uso da mão de obra de segurança disponível dentro das empresas. A gente sabe que isso também é um grande desafio, e é isso que a gente quer trazer. Para quê? Para cobrir os gaps de segurança que existem, para identificar falhas de configuração, para identificar pontos onde uma solução de segurança está tendo um overlapping com outra solução, cobrindo essa outra solução, fazendo mais do que deveria num momento inadequado, onde pode afetar a performance. E mais, que é uma proposta muito interessante, não só apontar e ajudar a identificar os gaps, como ajudar a remediar. Isso é um ponto muito relevante, que a gente traz dentro dessa oferta de simular situações e também trazer recomendações do que pode ser melhor configurado nas suas ferramentas de segurança. É importante dizer, para contextualizar, que o que a gente está falando hoje aqui é de um conceito que o mercado hoje conhece como Breach and Attack Simulation. É um conceito onde a simulação ela acontece numa rede viva, numa rede em produção, de maneira segura, de maneira controlada, com baixo risco. Em nenhuma hipótese há risco de causar indisponibilidade ou infecção com esse tipo de teste. Mas é importante pontuar que isso é complementar à proposta da análise de vulnerabilidade pura, que há mais tempo já é divulgada no mercado, e também é complementar ao conceito de pentesting. Por quê? A análise de vulnerabilidade, essa caixinha roxa que está aqui, ela tem seu benefício e é relevante e faz parte da estratégia de segurança. E ela tem o conceito de escanear aplicações, sistemas operacionais, serviços, dispositivos. E a partir daí, existe todo um trabalho de inteligência, como o que a Future se propõe a fazer, que o Bruno estava explicando, de priorizar as situações e tecer recomendações sobre essas vulnerabilidades identificadas. Nesse conceito, a análise de vulnerabilidade ela está indo lá no destino, no dispositivo final, no serviço. Já o pentest, ele tem um conceito de atacar um alvo, e isso tem um valor enorme, deve ser considerado para aplicações críticas, para serviços críticos, para que você tenha uma visão de como que um hacker poderia alcançar aquilo, e se ele consegue explorar, e a partir daí também tomar medidas em nível de aplicação, de sistemas e de controles. Porém, o pentest tende a ser mais esporádico, normalmente ele é adotado 1 a 2 vezes ao ano. A análise de vulnerabilidade, ela pode ser contínua, mas ela está olhando o destino final. O nosso foco, enquanto Breach and Attack Simulation, é avaliar se as barreiras de proteção, o que te protege, o que faz com que uma ameaça seja detectada e bloqueada antes de alcançar o seu destino, funcione bem. Então, Breach and Attack Simulation, ele está olhando na perspectiva de medir a eficácia e a eficiência dos controles de segurança em ferramentas que protegem o seu ambiente. Ferramentas como Firewalls, Next Generation Firewalls, IPS, WAF, Proxy, DLP. É isso que a gente vai olhar. O nosso foco está em avaliar
a efetividade das políticas de segurança que estão implementadas nessas ferramentas. E é isso que a gente vai explorar um pouquinho mais hoje, para vocês perceberem o quão isso pode ser benéfico, principalmente considerando que esse é um conceito pensado para ser contínuo. Então, a gente fala muito da análise de postura contínua. Continuamente você repetir esse exercício, diariamente, em alguns casos, semanalmente, em outros, talvez no máximo período de tempo de uma vez por mês você fazer uma verificação. Por quê? Sempre existirá duas variáveis que estão em constante evolução: novas ameaças e mudanças de negócio que necessitam de ajustes e alterações nos controles de segurança. Essas duas variáveis em conjunto sempre pode te colocar em uma situação de risco se você não estiver constantemente fazendo avaliação. A nossa proposta básica do Threat Simulator são esses 3 pontos principais: medir, otimizar e monitorar. Medir, através das nossas simulações de ameaças reais, medir a eficácia da postura de segurança dessas ferramentas que eu mencionei. Otimizar, porque uma vez que a gente identifica um eventual gap que pode ser explorado, a gente também tem uma base de conhecimento bastante rica, de informações que a gente consegue trocar com centros de inteligência dos fabricantes de soluções de segurança, aonde a gente também traz recomendações que podem ser, inclusive, muito específicas, a ponto de dizer, olha, para esse fabricante dessa tecnologia de Next Generation Firewall, fizemos simulações que ultrapassaram esse controle, ou seja, ele não foi efetivo. Porém, a gente já sabe que para esse tipo de ameaça existe uma assinatura de IPS desse fabricante que, se você ativar lá na sua política, ela vai detectar e bloquear essa situação. Então, veja que a nossa proposta é ajudá-los nesse ciclo de identificar um problema e poder ter uma ação rápida de remediação, já com uma informação muito orientada do que você tem que fazer, em muitos casos. E o conceito de monitorar, por quê? Porque isso pode ser repetido constantemente e você começa a ter um baseline de como é que está seu ambiente em relação a esses testes. Da onde vem tudo isso? Para a gente fechar essa introdução. Vem do nosso centro de inteligência, que se chama Application Threat Intelligence. Ele existe há praticamente 20 anos. E esse centro de inteligência é o que de fato a gente está trazendo para vocês. Ele está produtizado através de uma solução. Essa solução, existem algumas maneiras de vocês se beneficiarem dela, a gente vai falar um pouquinho no final. Mas da onde vem todo esse conhecimento? É desse centro de inteligência que está pesquisando, que está identificando ameaças emergentes e está disponibilizando a simulação dessa ameaça com o comportamento que ela possui, com o que ela faz, para que você se posicione um passo antes do hacker. A ideia aqui é como você se antecipa a quem está querendo te atacar. No nosso conceito, é se colocando à prova, é se autoavaliando, se testando. Uma vez que você possa testar seu ambiente, você pode identificar pontos de correção antes que um atacante, que um hacker tente fazê-lo e, porventura, venha conseguir ter êxito, né, nesse ataque e causar um incidente, uma indisponibilidade, um roubo de informação. Então, é daí que vem. E, considerando esse contexto, eu quero convidar o Rômulo para que a gente possa fazer uma pequena introdução e depois uma demonstração rápida para vocês de como essa solução funciona, qual é a proposta dela, ok? Obrigado por enquanto. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, podem ir colocando aí no chat que a gente vai responder no final, tá bom? Boa tarde a todos, meu nome é Rômulo, faço parte do time técnico da X-Site. Pode mover o slide, Rodrigo? A gente, antes de entrar na ferramenta para demonstração, eu coloquei esse diagrama aqui para vocês visualizarem como é que é a arquitetura da solução. O Threat Simulator é uma solução baseada em uma SaaS, então existe um ambiente externo sobre o controle da X-Site. Esse ambiente externo é onde a gente vai acessar para ter todas as informações das simulações que são executadas, e também é onde ocorre o deploy dos agentes.
Os agentes, eles vão atuar como atores da simulação. Eles estão marcados aqui como se fossem esses computadores com o símbolo da Excite. O Rodrigo aí está destacando. Então, esses elementos, eles vão atuar como atores, participantes da simulação. E aí, pode dar um clique, Rodrigo, só para a gente já ir falando das possibilidades de simulação. A gente tem simulações do tipo kill chains, que são os ataques propriamente ditos, simulações de ransomware, simulações de ataques que podem gerar uma verificação de vulnerabilidade, ataques de serviço web, como SQL injection, como cross-site scripting, onde você pode exercitar, né, vindo da nossa Dark Cloud, que é aquela nuvem escura que está ali em cima. Tem agentes que são autoprovisionados ali, que eles vão fazer o papel do atacante. Então, nesse pontilhado amarelo do Kill Chains, então o ataque vem de dentro desse ambiente SaaS e vai para onde? Vai para um agente que você vai escolher, vai apontar qual agente que você quer utilizar. Qual é o foco? O foco é você verificar se a sua barreira de proteção consegue fazer a contenção de toda o ataque ou de parte do ataque. Ou se, por exemplo, não te fizer a contenção, ele vai alcançar o agente e vai ser gerado um resultado de que, olha, dessa simulação do ataque, que ele tem os mesmos procedimentos do ataque que foi identificado na internet, ele vai ser executado. A diferença é que, se você não fizer a mitigação, ou seja, se você não fizer a defesa, ele vai ser neutralizado dentro do próprio agente. Então, se eu quer dizer que se vier um ransomware, ele vai criptografar minha máquina? Não, não vai criptografar a máquina, mas ele vai executar uma ação de criptografia dentro de um arquivo para comprovar de que ele poderia criptografar e depois ele apaga o arquivo. Tá? Uma outra possibilidade de teste são os testes, as simulações de evasão de dados, que é o Data Exfilter, que é essa linha roxa. Então, você pode ter um conjunto de arquivos que a ferramenta já traz, extensões que ela já possui, ou você pode subir a sua biblioteca de arquivo para você validar se o seu mecanismo de proteção consegue fazer a mitigação, ou seja, ele interrompe aquela evasão de dados. E aí, você consegue fazer com que um agente interno tente mandar um arquivo para a nossa Dark Cloud. Na nossa solução, a gente não vai usar destinos Deep Web ou destinos que são, vamos dizer assim, desconhecidos ou inapropriados. Então, sempre é dentro desse ambiente que a gente chama de Dark Cloud. E, por último, a gente tem as simulações de movimentação lateral. Tanto que o Chains quanto um Data Exfilter, você pode exercitá-lo também como uma simulação de movimentação lateral. Essa simulação de movimentação lateral, um agente vai atuar como atacante para outro agente. Então, você tem dois agentes dentro do seu ambiente, como está ilustrado aqui no diagrama, onde um está no Brent 1 e o outro está no DMZ. E você consegue fazer esse ensaio do Brent 1 para o DMZ. Chegou a resposta aí no chat? Sim, a resposta é sim. É um ambiente que tem a base das simulações, que tem os agentes fazendo o papel do atacante, sendo que está sob nosso controle, que é o que a gente já vai ver aqui agora. A gente vai acessar aqui a ferramenta, ok? Só um instante que eu já vou compartilhar aqui com vocês. Tentando aqui fazer o share, só um minutinho.
Enquanto o Rômulo faz o share, pessoal, só reforçando mesmo que o chat está aberto para que perguntas possam ser feitas. Se o Rômulo identificar no momento e já quiser responder, não tem problema algum. Mas, ao final, a gente vai ler todas as perguntas e vamos repassar aí com o Rodrigo, com o Rômulo e com o Bruno também. Deixa eu só estou com uma dificuldade aqui que sumiu o botão aqui de eu fazer o share da minha tela. Deixa eu só ver se eu consigo localizá-lo novamente aqui. Veja se na barra inferior, Rômulo, é um botão marcado em verde, Share Screen. Não, esse é o ponto, eu não estou vendo esse botão. Não tem essa barra, É ela só você sumiu aqui. entrar na aplicação, no aplicativo do Zoom, se você estiver usando o aplicativo, clica no aplicativo e depois passa o mouse em cima da tela, que ele vai aparecer para você. Não... Está aparecendo aqui essa opção, não. Deixa eu tentar novamente. Enquanto o Rômulo, novamente, né, pessoal? Enquanto o Rômulo tá fechando lá a conexão, vou chamar o Rodrigo aqui. Fizeram uma pergunta, Rodrigo. O Jorge Garrido, obrigado, Jorge. O ambiente correto para implantar esse agente seria uma máquina de produção? Qual o risco dessa ação impactar os serviços que estão rodando nessa máquina? Legal, boa pergunta do Jorge, obrigado pela pergunta. Antes aqui do Romulo comentar, basicamente, o que a gente sugere, a boa prática, é você instalar esse agente numa máquina paralela ao ambiente de produção. Basicamente é o seguinte, vamos pensar que é um segmento de DMZ que tem servidores web com aplicações. A recomendação é que você suba uma máquina virtual paralelo a esse ambiente de produção, ainda que isso não gere um impacto em termos de infecção, para que o serviço esteja ali paralelo, sob as mesmas regras de proteção, sob as mesmas políticas, para que a gente possa simular e ter o realismo de que, olha, se isso passar, quer dizer que alcançaria esse serviço que está ali em produção. Então, é basicamente esse conceito. Respondendo a sua pergunta, a gente recomenda que seja feito paralelo ao ambiente de produção, mas na mesma zona de proteção a ser validada, né, no mesmo segmento. Tudo bem, agora eu acredito que está todo mundo vendo aí a tela da Sim. ferramenta. Perfeitamente. Isso aqui é a instância da Dark Cloud, do Threat Simulator. Então, uma vez que você passa a ter acesso à ferramenta, você tem acesso a essa instância, onde aqui você vai conseguir fazer o deploy dos agentes e você vai ter acesso a toda a base de simulação. Essa primeira tela, que a gente chama de Launchpad, é uma espécie de acelerador para você iniciar as simulações. Então, quando a gente está fazendo provas de conceito, ou quando o cliente ele diz assim, olha, eu comecei, mas eu quero pilotar a ferramenta, mas eu não sei por onde começar. A gente começa exatamente por aqui. Então, aqui a gente vai ter as primeiras, as simulações que estão mais quentes. Aqui aquela simulação, só para citar um exemplo da vulnerabilidade do Outlook, que foi descoberta aí bem recente, agora no mês de março. Ela já entra na base, então essas vulnerabilidades são muito massivas, assim, que tem um efeito, que tem um impacto alto. Ela entra, o time do HI, eles aceleram a avaliação dessa vulnerabilidade, esse estudo, para que ela seja disponibilizada o mais rápido possível dentro da plataforma. E aqui dentro do Launchpad, ele divide, né, em grupos, onde eu tenho aqui o hot off press, ou seja, aquilo que está mais quente ou mais em voga, em termos dos centros de pesquisa, ou em termos aí dos ambientes de cyber. Aí aqui a gente tem os enfoques. Então, o endpoint com foco, a simulação com foco no endpoint, onde a gente pode ter aqui malwares, pode ter vulnerabilidade, checagem local na máquina, onde aqui, o que é esse tipo de simulação? Ele vai executar procedimentos
dentro da máquina, por exemplo, de uma máquina Windows, o agente vai estar instalado, você vai ter lá um EDR, um agente de antivírus. Para quê? Para que você... E essa simulação ela vai executar, por exemplo, todos os procedimentos de um malware, para verificar se o agente do antivírus consegue fazer a contenção daquela execução de procedimentos. Então, diferente de um ataque, onde ele está vindo com um foco, estou passando lá pela infraestrutura, os testes de malwares, por exemplo, para endpoints, que podem ser endpoints Linux, endpoints Mac, endpoint Windows, eles rodam local na máquina. Ele está fazendo a execução local na máquina ali. Então, você vai ter uma lista de procedimentos que ele vai executar de maneira automática e vai validar. Então, o que é esperado? Que o antivírus comece a gerar lá o pop-up, comece a gerar um alerta dizendo que foi identificado um determinado comportamento, foi identificado um malware, e ele faça essa contenção. Se ele não fizer a contenção, e aí eu acho que vem a pergunta que foi levantada, o que acontece? Se não for feita a contenção, tudo que ele executou de procedimento, ele depois faz o rollout, que a gente chama, ele faz o rollback, ele apaga todas as evidências dos passos que ele fez. E a máquina se mantém igual ao que começou, porque é uma simulação. Ele tem as mesmas características de um malware, mas ele não tem o veneno, vamos chamar assim, do malware, tá? Então, aqui é só esse Launchpad, ele é um acelerador para que a gente comece as configurações. Dentro da ferramenta, a gente já traz todas as disciplinas do framework base da solução, que é o Micri, onde você pode ter a liberdade de criar simulações baseadas nessas técnicas, nas táticas e procedimentos. Então, você pode dizer assim, não, eu quero pegar e exercitar aqui uma técnica de exfiltration, de evasão, usando as táticas e procedimentos que estão no Micri. Então, você pode criar a sua seleção, né, fazer a sua simulação aqui, dada de acordo com a escolha que você efetivamente quiser fazer aqui em cima da disciplina do Micri. Ou você pode vir aqui no nosso assessment, onde você vai ter acesso a toda a base já programada, já montada dentro da plataforma. E aqui você pode escolher, basicamente você vai escolher o tipo de simulação. Então, você pode fazer filtros, por exemplo, por kill chain. Então, você vai ter lá kill chains para endpoints, com enfoque em endpoint, e kill chain com enfoque em rede, né? Os agentes tanto podem ser máquinas em ambientes de cloud pública, AWS, Azure, como podem ser máquinas Windows, máquinas Linux, máquinas Macintosh ou macOS, né, melhor falando. Então, esses agentes, uma vez que você faz o deploy do agente, o que é o deploy? Você vai colocar o agente dentro da sua estrutura e ele vai ficar atrelado a essa instância da sua SaaS, que é você que tem controle, né? Você tem um controle desse ambiente, dessa instância, e o agente ele fica amarrado a essa instância. Então, quando você faz o deploy e automaticamente, quando você faz o deploy, ele já se amarra nessa instância. Por quê? Porque você primeiro entra na instância para depois você vir aqui e fazer o deploy do agente. Muito bem. Então, dentro dos cenários, a gente vai ter cenários de ataque, cenários de malwares, com atualizações diárias, que são os malware threats, e tudo isso você pode escolher a simulação, né? Então, vou pegar aqui uma simulação para a gente usar aqui como um exemplo. Então, eu posso pegar essa simulação aqui do WannaCry. Veja que eu posso ter detalhes dessa simulação, né? Eu posso ver aqui quais são os procedimentos que ela vai executar, né, em termos de comunicação, quais são as portas
Aqui são as portas padrão da simulação. Eu posso ter uma descrição dessa informação, dessa simulação. Quais são os vetores de ataque, quais são os CVS. Então, como é que a gente configura, né? Você seleciona a simulação, escolhe o agente, que vai fazer o papel do alvo, né? Você faz a escolha do agente. Nesse caso dessa simulação, ela tem 2 agentes, porque um vai ser o primeiro infectado e o outro é da movimentação lateral, porque isso é intrínseco a esse tipo de simulação. E você vai lá e dá um Create e Run cenário. Uma vez que você cria o cenário, ele vai aparecer aqui, dentro dessa aba chamada Cenários. Então, aqui eu já tenho um cenário montado, e aqui veja que a gente tem acesso tanto a você executar naquele momento, como você programar uma recorrência. Então, você pode configurar uma vez, vir aqui e programar. Eu quero que ele execute de maneira automática, a cada semana, ou a cada hora, ou a cada dia, a partir de um determinado horário que você programa aqui. Uma vez que você fez isso, basta o agente estar lá disponível, instalado, que a ferramenta automaticamente faz a execução daquela simulação que você selecionou. Como é que ela apresenta os resultados? Vou pegar aqui o de cima, que é a mesma, só muda o agente. Ela apresenta os resultados num formato estágio por estágio. Então, eu venho no primeiro estágio, allowed, ou seja, ela alcançou o agente. O elemento no meio aqui não fez a proteção desse estágio. Então, eu posso vir aqui em detalhes e entender melhor o que aconteceu. E aqui vem um ponto importante, que são as recomendações. Então, dentro desse cenário do teste do WannaCry, a gente tem a comunicação da nossa Dark Cloud com o nosso agente. E no meio tem um elemento aqui, que eu defino ou declaro dentro da plataforma de qual vendor ele pertence. Quando eu faço isso, a plataforma me traz recomendações que são direcionadas a esse vendor. Entretanto, a solução ela é agnóstica ao vendor que eu coloco aqui. Ele vai executar o ataque ou o teste da vulnerabilidade que você escolheu, independente da informação que ela traz aqui. Essa informação, ele é um facilitador para que esse passo aqui ocorra, que são as recomendações. Então, veja que eu tenho, na hora que eu declaro quem é o vendor, eu vou ter recomendações específicas desse vendor, a ferramenta já traz, eu posso dar um mergulho aqui, ele me traz até o link da assinatura. Então, com essa informação, você consegue, de uma forma mais rápida, atuar para corrigir essa vulnerabilidade ou essa identificação de falha, né, de que não está protegido desse estágio. Lembra que tem 7 lá. Se eu for para o segundo estágio, vão ter outras recomendações. Tá, e se eu não declarar nada? Se eu não colocar lá o nome do vendor, vai aparecer essa recomendação aqui, que é uma recomendação N-vendor. Então, na perspectiva da solução do Threat Simulator, ele vai gerar o tráfego. Quando você declara a informação, ele traz esse tipo de informação, ele agiliza a tomada de ação, e aí, na hora que você habilita essas correções dentro do Next Generation Firewall, por exemplo, você pode reexecutar o teste. Você vem aqui e dá um run. Ele reexecuta. E essa é a ideia, é você corrigir e reexecutar. Agora protegeu. E você consegue tanto gerar os relatórios. Então, executamos esse teste. Eu venho aqui e dou um report de cenário. Então, ele vai lá e me gera um relatório com esse último resultado que foi executado. Eu tenho uma ferramenta que eu posso, um CIEM, que a gente consegue integrar, um EDR que a gente consegue integrar, mas eu quero pegar aqui o IOC
da plataforma e subir no meu CIEM. Você pode extrair esse OC e subir dentro do seu CIEM, subir dentro da sua ferramenta que reconhece os formatos de sticks, stick 2, que são formatos hoje que conseguem ser interpretados pelas ferramentas que fazem essa parte de análise de tráfego, análise de segurança dentro das empresas. Então, muito bem, eu fiz a simulação, identifiquei pontos que estavam vulneráveis e gerei um relatório. Então, eu venho aqui no relatório de cenário, ele vai aparecer o relatório que a gente executou. Eu baixo essa informação, ele vai me gerar aqui um PDF. Ele, dentro do próprio relatório, a gente vai ver que ele já traz uma visão da simulação, do cenário da configuração. Então, a Dark Cloud atuando no primeiro agente e depois atuando no segundo agente, caso essa comunicação, né, essa movimentação lateral possa acontecer. Aqui ele traz o histórico da última execução e das últimas 7 execuções você pode manter aqui. Então, se você pegar o mesmo cenário e executar ele várias vezes, ele vai criando resultados dentro do mesmo report. Ele vai trazendo esse histórico das últimas 7 execuções. E aqui no relatório de cenário, cada estágio ele traz o detalhamento. Então, a comunicação do primeiro estágio, Dark Cloud com o agente, usou essa porta aqui, que é a porta padrão que foi explorado. Qual foi o resultado que foi alcançado? O failed significa que ele alcançou o agente. O failed, ou o blocked, é na perspectiva da ferramenta de proteção. Então, se deu failed, é que ele alcançou o agente. Se deu blocked, é que a ferramenta de segurança conseguiu barrar. Então, aqui, olha, a comunicação sempre Dark Cloud com o agente, o primeiro agente, ela está ocorrendo. E a gente vai olhando estágio por estágio. Quando chegou aqui na instalação entre a comunicação, a movimentação lateral do agente que foi infectado com o agente interno, aqui ele deu blocked. Aí a gente já viu que foi bloqueado. Do mesmo jeito, deu blocked. Então, ele fez o bloqueio dessa comunicação. Então, aqui nesses 2 últimos estágios, que é o agente que foi infectado pela simulação, tentou alcançar o agente interno, né, o agente que foi também adicionado dentro da simulação. Então, nessa comunicação aqui, ocorreu a interceptação pela ferramenta de segurança que estava submetida à prova. Olhando um pouquinho mais em termos de capacidades de integração, a gente traz... desculpa, só um outro comentário. A ferramenta também tem a possibilidade de gerar relatórios executivos. Esses relatórios executivos são relatórios de nível gerencial. Eu vou pegar um aqui que só para vocês terem um exemplo, tá? Mas você pode gerar esses relatórios em qualquer tempo. Então, o relatório executivo, ele não tem uma informação técnica, uma profundidade técnica, ele traz também o histórico de todas as simulações que estão configuradas dentro da instância, quais são os scores de proteção que foram alcançados. O score de proteção ou de prevenção é quanto que as minhas ferramentas de segurança, diante das simulações que foram executadas, conseguiram ter a capacidade de serem efetivas, de fazerem a proteção. Então, aqui a gente tem, dentro desse relatório, os nomes das simulações que foram configuradas, qual é o histórico de prevenção dessas simulações, quantas vezes elas foram executadas, qual é o meu percentual de prevenção, e aqui a gente tem elas também pelo nome, né, do vetor que está em execução. Então, você pode ter vários cenários usando as mesmas simulações, a mesma simulação em ambientes ou em agentes diferentes, ou simulações diferentes também sendo distribuídas aí por vários agentes. E aqui a comunicação por agente, né?
uma visão por agente, onde você consegue ver e até definir o grau de prioridade de cada ambiente. Então, nesse ambiente, eu tenho uma proteção, um percentual mais baixo de prevenção, eu tenho que, dentro desse ambiente aqui, me dedicar meus esforços para ter uma agilidade em termos de melhorar a eficácia da proteção desse ambiente. Em contrapartida, esse outro segmento aqui, ele conseguiu ser mais efetivo em termos de proteção. Então, você consegue ir observando e, baseado nessas informações que a ferramenta vai fornecendo, você consegue determinar ou priorizar em quais os segmentos você consegue dar mais atenção, mais foco. Olhando da parte de integração, então a gente tem possibilidade de integração com o CIEM, então a gente consegue fazer integrações diretamente em cima de alguns de CIEMs como Splunk, como QRadar, como também a gente consegue integrar com qualquer CIEM que responda ou que atenda o formato de syslog. Então, se o seu CIEM reconhece mensagens por syslog, a gente automaticamente já se integra nele. Eu tenho o Splunk, eu consegue. Esse Splunk, o QRadar, o Logs.io, são alguns que a gente já tem integrações nativas, diretas em cima dessas plataformas. Dentro dos EDRs aqui, das nossas soluções de endpoint, a gente também tem aí uma quantidade bem interessante aí de ferramentas e plataformas que a gente já traz a integração nativa, CrowdStrike, o Cortex do Palo Alto, as soluções do SentinelOne, e também a gente tem a possibilidade de fazer integrações customizadas através de entradas de API. Então, a gente tem essa possibilidade de integrar com esses elementos, com os elementos GDR, quanto com os elementos de CIEM. O que eu ganho com a integração? É a capacidade de você medir não só a prevenção, mas também a capacidade de você medir a detecção pelas plataformas que você possui. Então, o que a gente se propõe é como você usa melhor o que você já possui, como você melhora a eficiência das suas ferramentas, como você ajuda os times de proteção a tomarem as ações corretas nas plataformas que já estão implantadas de uma forma mais eficiente. Esse é o nosso objetivo em termos de oferta, em termos de posicionamento dessa solução. Alguma observação, alguma dúvida até aqui? Queria agradecer demais a oportunidade, time da Feature, por nos dar essa oportunidade de a gente fazer esse rápido overview. A gente tem, se alguém tiver alguma pergunta específica, alguém tiver alguma dúvida, podem se manifestar que a gente vai estar aqui para apoiá-los. Obrigado, Rômulo. Surgiram algumas dúvidas aqui. O chat já se Legal. manifestou. Temos uma quantidade de perguntas aqui. Algumas acredito até que já tenham sido respondidas no decorrer da sua demonstração. Ainda tem outras chegando. A primeira é novamente do Jorge, do Jorge Garrido, no qual ele pergunta: o objetivo da ferramenta é testar os controles de segurança das comunicações da rede ou ele testa os controles internos do host também, como o tratamento das vulnerabilidades, EDR e tudo mais? Os Essa dois. foi uma das que foi desenvolvida. Eu deixo contigo. Jorge, a ferramenta ela pode atuar nos dois enfoques. Ela pode atuar no enfoque em rede, ela pode atuar no enfoque em endpoint, e ainda eu dou um passo a mais. Ela pode atuar no enfoque de proteção de serviços de e-mail do Office 365. Então, fazer validação do serviço de phishing do Office 365. Então, você consegue, a plataforma consegue fazer esse tipo de validação também para componentes de e-mail. Tá? Então, o enfoque da solução do Threat Simulator, ela não é só rede, ela não é só endpoint. Ela pode ser rede, pode ser endpoint e também pode ser e-mail. Perfeito, Rômulo. A segunda que nós temos aqui é do Marco, no qual ele fala: dentro da minha rede tenho dispositivos mobile, Android, iOS, e eles possuem algum processo de
ele possui, né, a nossa solução possui algum processo de proteção específico para eles? Em caso negativo, isso pode comprometer as máquinas que estão com a agente de proteção da Keysight. Talvez seja interessante discursar um pouco sobre o que seria uma proteção, né, Rômulo, e o que seria uma simulação, que nós nos propomos a fazer. Assim, são enfoques diferentes. A gente não tem um agente para você rodar num mobile. Mas o fato dele ter o agente, ele não substitui as ferramentas de proteção. A nossa ferramenta, ela atua como um simulador de ameaça. Ela não vai substituir seu EDR e ela nem vai fazer um papel de um host, de uma proteção de um host de rede, ou de host de uma proteção de máquina. O agente, ele vai estar ali como um serviço dentro da máquina, controlado, né, e apresentado, sendo conectado dentro da nossa solução de SaaS, e ele é orquestrado através dela. Então, dentro dessa plataforma do SaaS, você indica qual agente que ele vai executar e ele faz essa execução. Se você não tiver simulação nenhuma acontecendo, o host ou o agente, ele não vai verificar o tráfego que está passando na máquina ou que está passando pela rede. Ele não vai fazer nenhuma escuta passiva do tráfego. Não sei se a ideia da pergunta era essa, mas não há um comprometimento em termos de conflito, né, do fato de ter um agente ali. O que é esperado? Quando você instala o agente no Linux, ou num Mac, ou no Windows, e você executa a simulação, você espera que o antivírus reaja, porque aquilo ali tem todas as caras. Ele vai ver dentro do tráfego, né, do processo que está sendo executado, que ele tem todas as características de um malware. Então, quando você executa a simulação, você espera que o antivírus reaja. Se ele não reagir, você tem uma evidência. Mas se ele reagir, você também vai ter uma evidência, tanto no resultado, como na própria máquina, como muitas vezes no próprio console da plataforma, de que ele identificou naquele determinado host, que houve um determinado, foi identificado um malware. Para o antivírus, para o EDR, ele vai dar até o nome do malware, que é o que você espera que aconteça. Perfeito, Rômulo, perfeito. E assim, falando justamente dessa questão de simulação, é uma ferramenta, é uma possibilidade que a gente tem na mão muito interessante, porque nós, como consultoria e nos nossos diversos clientes, a gente vê muito acontecer quando começa uma nova epidemia, algum tipo de malware novo lançado que ganha as notícias, ganha os jornais, a quantidade de clientes que ainda não são de serviços gerenciados nossos da Future nos volta e pergunta: será que eu estou preparado para esse tipo? Será que meus controles estão adequados para esse tipo de malware? E muitas das vezes o nível de serviço que a gente tem que ofertar e oferecer para ser feito no cliente, para fazer essa descoberta, sem que se tenha uma tecnologia como essa, é imensa e normalmente nós vamos demorar dias para chegar ao resultado, né? Então, nesse caso de uma simulação, e ainda mais se tendo essa noção de coleta de informações de todo o tráfego, de um valor imensurável e pode realmente salvar milhões da empresa, evitando aí um incidente, né? Ok. Seu comentário foi perfeito, viu, PV? Só fazendo um adendo, que no final do dia essa é a proposta desse tipo de ferramenta, associado a um serviço inteligente da Future, ganhar agilidade e de maneira muito rápida, confirmar se, olha, eu estou vulnerável a essa nova ameaça ou não. Se eu não estou, ótimo, eu já sei, porque eu testei. E se eu estou, vamos correr contra o tempo para evitar que isso se torne um incidente, né? Então, é basicamente essa proposta que a gente quer trazer associada à inteligência de vocês, é isso mesmo. E é bacana justamente isso, essa sinergia entre serviço, threat intelligence, gestão de ameaça, no ponto que a ferramenta pode nos dar um plano de ação, né? Um runbook, para que a gente possa executar as melhorias dentro do controle e coibir ou reduzir aí o risco residual pós análise de vulnerabilidades, pós-identificação de ameaças, pós-materialização disso, chegando à análise do risco residual.
Uma vez, só um comentário que uma vez um cliente vendo essa apresentação comentou, e pode ser que alguns aqui possam passar o mesmo pensamento. Olha, você é mais um para dizer que eu tenho uma vulnerabilidade, que eu tenho um problema, entra na fila, eu sei que eu tenho vários desafios. E a gente até fez uma brincadeira, dizendo, olha, sim, eu vou poder testar seu ambiente, o foco não é apontar problemas, mas é validar se você tem ou não eventuais problemas, mas eu também trago a recomendação para que você rapidamente possa tomar uma ação, minimizar o impacto ou até mitigar um risco. E aí o cliente reagiu dizendo, bom, ao menos então você está me dizendo que você não vai só fazer parte do apontar o dedo para mim dizendo que eu tenho problema, você também vai me ajudar a resolver? E aí a resposta foi sim, esse é o intuito, né? E aí a conversa até mudou um pouco, porque o cliente se interessou mais pensando que é um desafio, né? Você investe numa tecnologia avançada, como extrair o melhor dela? É esse ponto que a gente quer conectar, extrair o melhor dessas tecnologias que muitas vezes já existe dentro de casa. Bacana, bacana. Essa relação de identificação de uma vulnerabilidade e verificar se os controles que foram empregados para reduzir o risco daquela vulnerabilidade e evitar as ameaças, elas de fato estão eficientes. E normalmente se espera o quê? Que o incidente ocorra para a gente ter essa resposta, que é uma cilada, o que é o pior das oportunidades. E tendo uma possibilidade como essa, serviço mais ferramenta, a gente consegue justamente testar e homologar se os controles estão devidamente adequados. Tem outra pergunta, tem mais 2, 3 perguntas aqui, que é para endpoint do Luan Barroso. Para endpoint, a ferramenta é baseada em rede ou as simulações também conseguem ser direcionadas à imagem e aplicativo? A solução, ela vai executar a simulação de um malware, por exemplo, da forma como o malware foi identificado. Então, vamos supor que você vai ter um malware que vai tentar manipular uma macro do Excel. Então, ela vai tentar pegar o Excel que está na máquina e fazer a manipulação da macro. Ele vai executar esse procedimento ali. O que é esperado? Que o EDR, o antivírus, faça a contenção daquilo. Se ele não conter, o que vai acontecer com a máquina? Como o agente está lá dentro, lembra que toda simulação ela é orquestrada através do agente. Então, o agente vai dar esse passo. É ele que vai fazer o papel ali do atacante. O agente está dentro da máquina. Ele é que vai fazer o papel de executor daquela simulação para verificar se o endpoint reage. Então, na hora que ele faz a execução lá, que ele vai tentar abrir o Excel em background, então, se você estiver executando a simulação e olhando para a máquina que você apontou como alvo, você até vê, ou o Edge, ou o Excel, ele abre em segundo plano, ele abre, mas não abre a tela, ele fica ali em silent, que é o modo que ele normalmente executa. Então, ele vai tentar abrir. O que você espera? Que o EDR faça o bloqueio. Ele fez o bloqueio, parou, ele vai segurar ali aquele processo, ele vai para o seguinte. Ele não fez o bloqueio, terminou toda a execução, ele vai lá e neutraliza. Muitas vezes, quando ele tem que manipular arquivos ou fazer criptografia, ele cria um arquivo, criptografa o arquivo e depois apaga. Então, sempre no final da simulação, a máquina ela vai ficar neutra como se a simulação jamais tivesse acontecido. Então, se ele vai lá, executa um endpoint, uma simulação que ele requer um privilégio, uma escalação de privilégio. Ele escala, ele cria uma entrada no registro, ele depois, no final, ele apaga. Então, sempre no fim da simulação, ocorre todo o rollback de todos os passos que são executados quando a simulação ocorre ocorre dentro da validação do endpoint. E aí, complementando, Rômulo, a sua resposta, com relação à dúvida do Luan, então, se a ameaça tem um comportamento, a ameaça em si, o malware em si, ele tem o comportamento de explorar uma imagem ou um aplicativo, você usou o exemplo do Excel, sim, a ferramenta vai, sim, a simulação vai executar esse exercício. Por quê? Exato. Porque a ameaça acontece assim. Então, nós não estamos escaneando a máquina para explorar os aplicativos, mas estamos simulando uma ameaça que tem essa característica e vai se comportar dessa mesma maneira, de novo, para validar se o que está ali para proteger a máquina
detecta, bloqueia, ou não detecta, não percebe ou deixa Exato. acontecer, o que demonstraria uma, digamos, uma brecha a ser explorada. Diferente de ferramentas ou de processos onde se busca um ineditismo, o ineditismo é você achar algo que ninguém nunca viu. Todas as simulações da plataforma, elas vão ser baseadas em ataques conhecidos ou vulnerabilidades que são conhecidas. Porque se você já consegue mitigar o conhecido, você já melhorou bastante a proteção. O desconhecido, ele sempre vai ser o risco que você vai tentar lidar com ele. Mas o conhecido, você já conseguindo cercar, você já dificulta muito que o desconhecido consiga atuar, porque muitas vezes um atacante, ele usa um processo que já é conhecido, porque é mais fácil, para poder depois explorar um desconhecido. E aí faz parte até de uma plataforma, né, baseada em inteligência artificial, Romulo, que investe bastante nisso de pegar comportamentos anômalos e outros sintomas internos para poder trabalhar no desconhecido. E faz todo sentido isso, a gente vê muito. A primeira ação, normalmente, é de um malware que ele ataca em outbreak, larga escala, para justamente conseguir os seus alvos e depois ele vai explorando, escalando permissão e aí fazendo todas as ações. Perfeita a observação. Perfeito. E a última aqui do Jorge é: a solução testa também aplicações web? Testa. Você consegue fazer testes de serviços web, por exemplo, para validar proteções de WAF. Então, você consegue, eu tenho lá meu serviço de WAF, o meu dispositivo que faz a parte de Web Application Firewall, eu quero validar se as proteções de ataques web ou de serviços web, eu executo vulnerabilidades ou executo ataques contra esses elementos, se o meu WAF faz o papel realmente de fazer a contenção. E a solução tem esse propósito também. Novamente, né? Aqui a ideia é, olha, você tem aplicações web que estão num determinado segmento da rede, e essas aplicações são protegidas, por exemplo, por um Web Application Firewall, por um Next Generation Firewall, que está exercendo essa proteção. A gente vai simular ataques e ameaças que têm o objetivo de explorar e atacar aplicações web, para validar se a camada que está ali para proteger essas aplicações detecta e evita que esse problema possa alcançar a aplicação. Até, Romulo, se você, de maneira muito rápida, quiser entrar nos tipos de assessment e abrir um único, que é o top 10 da WASP, é só um exemplo rápido de simulações que são pensadas exatamente para esse exemplo de ataques web, tá? Mas a gente tem simulações específicas para a parte de web. Então, a ferramenta ela é organizada, inclusive, para ser intuitiva e de maneira rápida você possa selecionar simulações coerentes com o que você está tentando avaliar em termos de alvo ou de proteção. Essas aqui são algumas das simulações que são específicas para serviços web. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um container lá com SQL injection, com cross-site scripting, com a parte de, aqui a cross-site scripting de bypass de autenticação. Aqui são algumas das que a gente consegue executar ou direcionar para serviços web, tá? Legal. Fica a mensagem só que a ferramenta é bem organizada exatamente para facilitar essa associação de quais são as simulações que eu posso executar para testar se esse ponto específico, nesse caso uma aplicação web, está protegido ou não. A gente consegue contribuir bastante nesse sentido. Bacana, Rodrigo. Romulo, tem uma última pergunta aqui, uma pergunta de ouro, né, que normalmente é feita. Como é que funciona o licenciamento dessa solução? Eu até me antecipo, antes de passar para o Rodrigo, para o Romulo, é que a Future ela tem a condição, os nossos gerentes de contas, de apresentar uma proposta para vocês no que tange a todo o serviço de gestão de vulnerabilidade, na qual a análise de postura e simulação faz parte dessa estrutura, como o Bruno bem apresentou. Então, a entrega pode ser como serviço ou mesmo como venda da solução pontual. Como licenciamento, eu vou passar para o Rodrigo para que ele possa descrever quais são as métricas que são
elencadas na hora de uma quantificação de um cenário dessa solução. Legal, PV. E é ótimo o seu comentário. A gente percebe que, claramente, o maior valor desse tipo de tecnologia é quando ele está associado a pessoas, ao uso inteligente da plataforma. Então, da mesma maneira que o que a gente quer contribuir é ajudar os clientes a extrair o máximo das soluções de proteção que ele adquiriu, ter essa solução e não manuseá-la bem, também não vai trazer o benefício, e é aí que a Future entra com uma inteligência muito interessante de agregar esse valor, usar a tecnologia e aplicar e transformar isso num resultado efetivo. Falando de métricas para se dimensionar essa solução, numa eventualidade onde o cliente olha, eu quero ter essa assinatura dentro de casa porque eu já tenho uma estrutura de Red Team, Blue Team e eu mesmo quero gerenciar. Quais são as métricas que a gente precisa explorar para poder dimensionar? Basicamente o número de zonas de proteção a serem validadas e a recorrência esperada. Porque um tema muito importante isso é uma plataforma pensada não para um uso pontual, mas para um uso recorrente. Então, vamos exemplificar. Olha, eu tenho 5 zonas de proteção, uma é minha cloud com determinado segmento, eu tenho uma rede de servidores e eu tenho alguns segmentos de usuários, eu quero validar todos. Quantas vezes por mês? Olha, a rede de usuários só uma vez, são 3 segmentos. Já a rede de servidores e a cloud, eu quero avaliar semanalmente, então são 2, uma vez por semana. A gente faz essa análise de quais zonas e qual a periodicidade, e daí a gente consegue dimensionar o que seria o licenciamento adequado para atender essa expectativa. A mensagem principal é bastante flexível. E a recomendação, sempre estejam atentos ao fato de que associar o uso da tecnologia com um serviço inteligente como o da Future é onde vocês vão conseguir extrair o melhor valor da plataforma. Perfeito, pessoal, excelente. Para a gente caminhar para o encerramento, eu vou compartilhar aqui os principais benefícios, né, dessa nossa oferta, juntamente com a tecnologia que foi bem apresentada pelo Rodrigo e pelo Rômulo. Então, quais os principais benefícios que se obtém, né? Primeiro, visibilidade, né, do ponto de vista de ameaças, né? Validar de fato se aqueles ativos, se aqueles serviços estão vulneráveis, se eles podem ser explorados. Então, você tem aí uma visibilidade do seu ambiente. Nível de exposição, né? O quão vulnerável e o quão essas vulnerabilidades elas podem ser exploradas para que você possa, né, ter visibilidade de onde investir mais ou menos. E, né, melhoria e potencialização dos investimentos já realizados, né? Ou seja, melhorar os controles de todos aqueles itens, né, daqueles ativos de segurança que você já investiu, ou seja, potencializando o uso deles, e, né, atender os requisitos de compliance aí que as organizações elas precisam estar em compliance com as diversas regulamentações. A Future, ela trabalha, né, a gente trabalha segurança de ponta a ponta, então a gente entrega desde o planejamento com tecnologias de proteção e resposta. Essa oferta apresentada, essa solução apresentada é uma parte da nossa oferta de gestão de ameaças, tá? Então, a gente te convida a conhecer as nossas outras soluções, os nossos outros pilares, né? Contacte o seu gerente de conta que a gente vai, né, apresentar para você dentro da sua necessidade. Perfeito? Muito obrigado, né? Uma boa tarde. PV, tá no mudo o seu. Logo na hora do agradecimento, fiquem no mundo, né? Rodrigo e Rômulo, muito obrigado pela parceria nessa tarde, pela ótima, excelente explanação. A gente sabe o potencial que a tecnologia tem, mas brilhantemente apresentada assim, fica mais agradável, inclusive, da gente poder passar para os nossos convidados, para os nossos clientes. Então, agradeço a parceria, agradeço também por essa tarde, pelas explicações, agradeço a todos que estiveram aqui conosco.
Fiquem atentos, vocês receberão um link com a gravação desse webinar, caso queira compartilhar para alguém dentro da empresa, e logo, logo, no decorrer desse mês, vocês receberão aí o convite para participar do próximo webinar no próximo mês. Rodrigo, Rômulo, alguma consideração final? Do meu lado aqui, agradecer a oportunidade, PV. Muito obrigado, obrigado, time Feature, obrigado a todos que acompanharam a sessão e puderam conhecer um pouco mais da nossa solução. Da minha parte também agradecer a todos, agradecer a vocês da Future pela organização, agradecer a todos que estiveram aqui conosco, agradecer as perguntas que o pessoal colocou. No final do dia, a nossa proposta é fazer parte dessa, digamos, desse movimento, dessa jornada de tornar os ambientes nos quais a gente convive, nos quais a gente consome, nos quais a gente trabalha, mais seguros. Essa é a nossa contribuição aqui. Obrigado pela organização e pelo espaço aqui para a gente poder compartilhar um pouquinho do conhecimento aqui com todos. Nós que agradecemos. Bruno, muito obrigado também e desejo uma ótima tarde a todos. Um grande abraço.